Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e discutir o exercício 237 do livro de Estática. Bom, diz o seguinte: um mecânico puxa a chave de boca de 13 milímetros com força de 140 newtons como mostrado. Determine o momento dessa força em relação ao centro O do parafuso. Tá? Então, é um problema simples, onde é dado uma força e a gente deve calcular o momento que essa força vai exercer em torno de um ponto. Tá? Então, vamos pegar aqui, né, esse desenho e vamos transformá-lo num diagrama mais simplificado para a gente entender melhor, tá, como funciona. Então, nós temos aqui a força fazendo um ângulo de 25 graus com a vertical, perdão, certo? E a chave tem esse tamanho aqui de 95 milímetros e a chave está fazendo um ângulo de 15 graus com a horizontal. Então nós vamos estabelecer nosso sistema de referência aqui, né, x e y, e vamos definir o sentido anti-horário como positivo para os momentos. Tá? E aí, o momento de F em torno de O é dado por F vezes D, onde D é o braço de alavanca da força F. Tá? Pela figura, a gente pode se sentir tentado a dizer que 95 milímetros é o braço de alavanca da força F. Tá? Mas veja que não tem nenhuma referência aqui dizendo para a gente que esse ângulo é de 90 graus. Tá? Então, como não está dito explicitamente que o ângulo é de 90 graus, a gente não pode considerar esse ângulo de 90 graus. Então, esse é um ângulo qualquer, a gente vai precisar, certo, usar outras ferramentas para a gente calcular o momento. Por isso que eu estou escrevendo L igual a 95 milímetros e não D. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer nós vamos ter que escrever as componentes, né, ortogonais de F ao longo de X e de Y e determinar o braço de alavanca de cada uma delas e somar os momentos, né, usar o teorema de Varignon, né, que diz que o momento da soma é igual à soma dos momentos. Tá? Então, vamos olhar como seria para a componente Fx. Tá? Então, a componente Fx está aqui, a projeção ortogonal da força F ao longo do eixo X, tá? E aí, como esse ângulo é 25 graus, a componente Fx é F seno de 25 graus. Tá? E aqui é o L, né? Está aqui o L, que faz um ângulo de 15 graus com a horizontal, tá certo? O braço de alavanca da força F, ó, se eu deslocar esse vetor até aqui, eu vejo que o braço de alavanca da força F é essa distância daqui para cá, tá? Essa distância daqui para cá, ela é, certo, o cateto desse triângulo retângulo aqui, cuja hipotenusa é L. Tá? Então, se eu projetar a hipotenusa L em cima desse cateto, eu tenho que o dy, que é o braço de alavanca na direção y, né, é igual a L seno de 15 graus. Tá? A mesma coisa você vai fazer para o fy e o dx, que é o seu braço de alavanca. Tá? Vou deixar para que vocês façam essa daí sozinhos. Então, com isso, a gente vê então, que o momento da soma é igual à soma dos momentos. Tá? Então, fx dy mais fy dx. A gente já calculou o fx e o dy aqui. Né? Como falei, vocês calculam entre esses outros dois. Então, a gente vai obter f seno de 25 multiplicado por L seno de 15 mais, certo, o que você vai obter para esse outro termo aqui. A gente sabe que F é 140 e que L é 95 milímetros. Então, substituindo os valores, a gente obtém, né, isso daqui. Lembrando, estou escrevendo aqui 95 milímetros como 0,095 metros, para a gente obter o nosso momento em newtons por newtons vezes metro. Tá? Então, o momento da força F em torno do ponto O é 13,1 newtons vezes metro no sentido anti-horário. Tá? Então, como é no sentido anti-horário, ele deu positivo. Tá? Observe que aqui eu coloquei sinal positivo aqui na frente, sinal positivo aqui na frente, porque tanto a força F como a força Fx, perdão, como a força Fy vão gerar momentos no sentido anti-horário. Tá? Então, é um probleminha simples que ilustra como calcular o momento de uma força com relação ao ponto O, onde você tem que escrever as componentes ortogonais da força e calcular os braços de alavanca para cada uma dessas componentes. Tá bom? Então é isso. Até a próxima.